Então vocês estão vendo duas telas minhas aqui, né? Uma tela, na verdade, com duas janelas. Uma à esquerda com os exercícios em duas variáveis e à direita com o PHP Simplex. Então vamos ao início aqui para resolvermos esses exemplos. Então o primeiro caso é um problema de maximização na forma padrão, com duas variáveis, que a gente já fez no método gráfico, no método analítico, e agora vamos usar o PHP Simplex para resolver. Então, maximizar 3x1 mais x2 com as restrições 2x1 mais x2 menor ou igual a 30, x1 mais 4x2 menor ou igual a 40. Então, vejam que eu tenho duas variáveis de decisão, x1 e x2, e duas restrições. Então, é isso que eu preciso colocar aqui primeiro. Quantas variáveis de decisão tem o problema? Duas. Quantas restrições? Duas também. Feito isso, continuamos. Aí qual é o objetivo da função? Maximizar. Então, função objetivo, o coeficiente do x1 é 3 e o coeficiente do x1 é 1. Vejam que quando não aparece aqui, eu tenho uma quantidade dele. Se eu deixo a célula vazia aqui, ó, o que significa vazio em termos numéricos? É representado pelo valor 0. Então eu não posso deixar 0 aqui. Eu tenho lá x2 aparecendo, então é 1. Então eu garanto que ele vai aparecer na minha função. A minha primeira restrição é 2x1 mais 1x2, então 2x1 mais 1x2. Função aqui tem sinal de menor ou igual a restrição, então mantenho ali menor ou igual a 30. E x1 mais 4x2 menor ou igual a 40. Então observem que eu tenho toda a minha expressão montada aqui. Função objetivo e funções de restrição. Vejam que sempre eu tenho problema considerando maiores ou iguais a zero as minhas variáveis. Continuar, ele vai transformar e inserir as variáveis de folga, de excesso, artificiais, similar ao que a gente fez no método analítico. Lembra lá que a gente inseria? Então, o que ele faz aqui, para tornar as equações iguais, ó. E aí, se eu for em solução direta, ele já vai imediatamente me dar a solução. Se eu vir em continuar, ele vai me apresentar cada iteração. Eu tenho que ir vendo passo a passo. Então eu vou apresentar essa primeira forma e depois os demais eu vou na solução direta. Então continuar aqui. Então veja que ele faz um pivoteamento, ou seja, ele diz aqui quem vai sair da base e quem vai entrar na base. Então ele vai entrar x1 e vai sair x3. E aí, fazendo essa troca, ele já tem a função ótima. Solução ótima z 45, x1 igual a 15, x2 igual a 0. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Tudo bem. Maravilha. Vamos ao próximo. Então agora, vou fazer o segundo. Maximizar x1 mais 2x2 com as restrições x1 menor que 3, x2 menor ou igual a 5, 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. Então vejam que eu tenho duas variáveis de restrição ainda. Vão ser todos assim, na verdade. Mas aqui eu tenho três restrições. São duas variáveis e três restrições. Um problema de maximização ainda. Então não preciso trocar aqui para minimização. E aí a minha função 1x1 mais 2x2 com 1x1 mais 0x2 menor ou igual a 3. E x2 menor ou igual a 5 significa 0x1, porque não tem x1 ali, mais 1x2 menor ou igual a 5. Veja que o coeficiente do x2 aqui não é o 2 daqui de baixo, e sim o cara que está na frente. Se não tem nada aparecendo, é 1. E aqui o terceira restrição, 2x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. Montadas as três restrições, continuo. E aí vou na solução direta. Z igual a 11, x1 igual a 5, x2 igual a 5. Certo, pessoal? Dúvidas? Certo.
Então vamos adelante. Terceiro, 80x1 mais 75x2. x1 mais 3x2 menor ou igual a 4. 2x1 mais 5x2 menor ou igual a 150. 1x1, x2, obviamente, maior ou igual a 0. Então aqui eu tenho duas variáveis, duas restrições, com as meus coeficientes sendo 80 e 75, respectivamente, para x1 e x2. Meus coeficientes da primeira restrição são 1 e 3, menores ou iguais a 4. E a segunda, 2, 5, menor ou igual a 150. Continuando, montei a minha função e vou na solução direta. Solução ótima 320, x1 igual a 4, x2 igual a 0. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor. Então, prosseguimos. Então, vejam que o processo é mecânico, né? Tudo bem. Estamos com duas variáveis aqui, mas a ideia é se familiarizar nesse momento com o programa PHP Simplex. Se eu soubesse que vocês já tinham utilizado... Ah, não, é só a Ellen que está fazendo, né? Métodos quantitativos. Mas se vocês estivessem já familiarizados, eu já poderia ter passado, pulado essa passagem aqui. 4x1 mais 8x2 são duas variáveis com 3 restrições. Continuando. É um problema de maximização, sim. 4x1 mais 8x2 sujeitos às seguintes restrições. 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. 1x1 mais 1x2 maior ou igual a 5. 1x1 mais 0x2 menor ou igual a 4. Então agora, vejam que eu tenho que mudar aqui uma desigualdade, que é essa daqui, e aí eu sigo adiante. E na solução direta, eu tenho z igual a 72, x1 igual a 0, x2 igual a 9. Beleza, pessoal? Beleza. E aí temos aqui o seguinte. Tem alguns exercícios contextualizados. Esse primeiro aqui de artigos de couro, daquela fábrica Pele Mimosa, e fabrica dois tipos de produtos, malas e mochilas. A mala são vendidas com lucro de 50 por unidade e o lucro unitário por mochila é igual a 40. E aqui tem as informações das quantidades de horas necessárias para a montagem de cada produto, seja mala ou mochila, e o tempo de horas disponíveis em cada departamento. Então, com base nessas informações, pedia-se para maximizar o lucro. Considerando, então, os índices de lucro aqui e identificando a mochila, a mala por x1 e a mochila por x2, pois não? Alguém falou alguma coisa? Então, considerando esses dois, eu posso identificar assim. Eu tenho duas variáveis, decisão, e tenho quantas restrições? Veja que eu tenho 4 restrições. Uma para corte, uma para tingimento, uma para costura e uma para embalagem. Então, são 4 restrições. E aí, sujeitos ao seguinte. Eu quero maximizar o lucro com a função 50x1 mais 40x2. x1 representando o número de malas e x2 o número de mochilas. E aí aqui, para o corte, mala e mochila nessa ordem. Então veja aqui, cada mala gasta 2 horas e cada mochila nenhuma hora, com um total disponível de
300 horas de capacidade máxima. Então aqui eu fico com 2x1 mais 0x2 menor ou igual a 300. Nesse caso não pode ser maior ou igual, como a gente já conversou anteriormente, porque esse é o limite máximo disponível. Aqui, na segunda linha, que é a segunda restrição que relaciona tingimento, eu tenho 0 para a mala, de gasto de horas necessárias, 3 para a mochila, e um limite máximo de capacidade de 540 horas. Então eu tenho aqui 0, 3 e 540. No próximo, na terceira, eu tenho para a linha de costura 2 horas gastas com malas, 2 horas gastas com mochila e um limite máximo disponível de 440 horas. Assim como na quarta, eu tenho, vejam que agora são 6 quintos e 3 meios. Ah, mas quanto que dá 6 quintos? Aqui eu não vou poder escrever 6 quintos. É conveniente eu então transformar esse número para a forma decimal. 6 quintos é 6 dividido por 5, ou seja, 1,2. Tá na dúvida? Vai na calculadora. Então aqui vai ser 1,2. E o detalhe, não coloca vírgula aqui, tá? Apesar de vírgula ser o nosso delimitador para parte inteira e parte decimal, na notação internacional tem que colocar ponto. E 3 meios, 1,5. Ou 1 hora e meia. Menor ou igual a 300 horas. Feito isso, continuo e vou para a solução. Solução ótima, como vocês me entregaram lá atrás, usando o método gráfico, 10.300, x1 igual a 150, x2 igual a 70. 150 malas e 70 mochilas. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Esses exercícios, como a gente já fez, eu não estou nem parando para fazer a modelagem, tá? Para escrever as expressões nesse molde aqui. Vocês já têm esses exercícios. O exercício B aqui, se eu tenho diariamente 120 unidades produzidas e 30, basta substituir 120 e 30 na minha função objetivo, 50 vezes 120 mais 40 vezes 30, encontrar o valor que eu tenho de ganho ou de lucro com essa quantidade e fazer a diferença para os 10 e 300. Isso a gente já tinha feito anteriormente. Então, se a gente fizer isso daqui, 120 e 30, 120 vezes 50 mais 70 vezes 40, isso, né? 30 vezes 40. Cento e 120 vezes 50 mais 30 vezes 40, tem 7.200, menos 10.300, dá uns 3.100, que tem de gap entre o lucro máximo e o que se trabalha com a produção atualmente. Próximo exercício. Esse aqui é um pequeno entregador transportando madeira ou frutas em seu caminhão, considerando a cobrança de R$20 para cada fardo de madeira e 35 por saco de frutas, com os pesos do saco, os fardos pesando 1 kg e ocupando 2 decímetros de espaço, 2 decímetros cúbicos. Enquanto que os sacos de fruta também pesam 1 kg e ocupam um pouco mais de volume, 3 decímetros cúbicos de espaço. E aí tem uma questão aqui que envolve uma carga mínima de fardos e de frutas que devem ser entregues em cada viagem. E o caminhão tem capacidade de transportar 12.000 e 10.000 decímetros cúbicos. Então, formular um problema de programação linear para determinar quantos sacos de fruta e quantas tábuas
devem ser transportadas para que o entregador ganhe o máximo possível e determine qual será o lucro do entregador e como ele deve encher o seu caminhão. Então vejam, eu tenho aqui a minha função objetivo composta pelo lucro a partir dessas informações: 20 por cada saco, por cada fardo, e 35 por cada saco de frutas. Então é ele que vai me dar aqui as informações. Então eu tenho duas restrições, duas variáveis de decisão para o problema. E quantas restrições? Quantas, pessoal? 4? 3? 2? Quem lembra? Estou montando, professor. Não! Vocês não lembram lá do exercício? São 4 restrições, né? Vamos contar aqui comigo. Cada saco pesa 1 kg. Então eu tenho aqui, ó, 1 kg de cada um. E aí eu tenho um mínimo de 20 quilos para levar de fardos e 30 quilos para levar de sacos de frutas. Então, eu tenho que fazer as variáveis, a quantidade de sacos de frutas tem que ser no mínimo 30 quilos. E a quantidade de fardos de madeira, que pesam 1 kg cada um, tem que ser também no mínimo 20 fardos. Então, separadamente, isso dão duas condições mínimas, uma menor ou igual a 20 e outra menor ou igual a 30. Perdão, maior ou igual a 20 e maior ou igual a 30. E aí eu tenho duas condições limitantes máximas, que são o quanto que ele consegue transportar no caminhãozinho. Ele consegue transportar juntos fardos de madeira e frutas 12.000 quilogramas. Como cada fardo e cada saco pesa 1 kg, então vai ser uma variável de fardo mais uma variável de sacos menor ou igual a 12.000. E em decímetros cúbicos ou em volume, cada fardo 2 decímetros e cada saco 3 decímetros. Então, duas quantidades dessa mais 3 dessa, menor ou igual a 10.000. Então eu tenho 4 restrições. Tá bom? Então, vamos lá. Montando aqui o problema de maximização, vou ficar considerando o fardo sendo x1, 20, e as frutas sendo x2, 35. Se tiver trocado no texto, logo em seguida você tem que ficar atento a isso. Então veja que logo em seguida eu falo de fardos aqui. Então continua sendo x1. Então vamos montar os fardos primeiro. x1, então são fardos, eu tenho que levar no mínimo 20 quilos. Então cada saco pesa 1 kg. Então 1 vezes a quantidade de saco, 1 vezes a quantidade de fardos, mais 0 vezes a quantidade de sacos, maior ou igual a 20 quilogramas. Agora, em relação às frutas, aos sacos de frutas, que também cada um pesa 1 kg, vou ficar com x2. Então não tem nenhum fardo, e eu tenho que levar o mínimo de frutas, de sacos de frutas, cada um pesando 1 kg, sendo de 30 esse mínimo. Então, aqui a condição de restrição é maior ou igual a 30. O meu caminhãozinho leva no máximo 12.000 quilogramas. Então, a minha restrição aqui, a quantidade de fardos vezes 1 kg cada fardo, mais a quantidade de sacos vezes 1 kg cada saco, tem que ser menor ou igual a 12.000 quilogramas. E a mesma coisa em volume, só que eles ocupam respectivamente 2 decímetros e 3. Então 2x1 mais 3x2 menor ou igual ao volume em decímetros. E aí está montado o exercício. E chegando na solução direta, eu chego em 116.600, com x1 igual a 20, ou seja, eu tenho que levar 20 fardos,
e 3.320 sacos de frutas. E vou ter um lucro de R$ 116.600. Dúvidas nesse, pessoal? Maravilha. Eu acho que dá para montar o último, né? Achei que não ia dar para montar. Então vamos lá. Uma indústria vende 2 produtos em conserva, ervilha e milho, ao preço por tonelada de R$ 70 e R$ 60, respectivamente. Então, ervilha 70 e milho R$ 60, a venda deles. A fabricação é feita em toneladas e consome recursos que chamaremos de 2 células de produção, limpeza e mistura. As 2 células de produção estão disponíveis diariamente. Devido a quebras eventuais, o tempo disponível varia diariamente. Através de um levantamento em dados passados, o departamento de produção determinou que as 2 células estiveram operacionais em no mínimo 10 e no máximo 16 horas por dia, não par dia. A produção de 1 tonelada de ervilha consome 5 horas de limpeza e 2 horas de mistura. A produção de 1 tonelada de milho consome 4 horas de limpeza e 5 horas de mistura. Formule um problema de programação linear e determine quantas toneladas de cada produto devem ser fabricadas diariamente para se obter o maior faturamento possível. Então veja se eu tenho faturamento que está relacionado à venda ou à receita, e eu tenho o preço unitário aqui, o preço da tonelada de cada um desses sacos de ervilha e de milho, eu posso montar o meu problema de programação com 2 variáveis, uma sendo ervilha e milho, e as minhas restrições. Veja que eu tenho restrições limitantes a número de horas dessas células. Tanto a limpeza quanto a mistura trabalharam no mínimo 10 e no máximo 16 horas. E aí eu tenho uma combinação de consumo de horas de limpeza de uma célula, de um produto, que é a ervilha, e do outro produto, que é o milho. Então eu tenho que fazer combinações de limpeza com limpeza, aqui, e de mistura com mistura. Tanto para o limite mínimo quanto para o limite máximo. Então eu fico com 4 restrições. 2 combinando limpeza com o mínimo e duas combinando limpeza com mínimo e máximo e 2 combinando mistura com o mínimo e máximo, totalizando 4 restrições. Então eu vou ficar aqui com um outro problema de maximização, sendo 70 para ervilha e 60 para milho, 70 para ervilha e 60 para milho, e as restrições de minimização. Então vamos lá. Ervilha sendo o meu X1, que é o que eu tenho que ficar atento, que eu considerei 70, que é para ervilha sendo a primeira, então ela consome 5 horas de limpeza. E milho 4 horas de limpeza. Então eu fico com 5x1 mais 4x2 menor igual a 16, se eu quiser ao limite máximo, e 5x1 mais 4x2 maior ou igual a 10, que no mínimo ela funcionou 10 horas e no máximo 16 horas. Essa célula de produção chamada limpeza. E a célula de produção chamada mistura também trabalhou no mínimo 10 e no máximo 16, só que cada produto consome um tempo diferente. 2 horas para ervilha e 1 hora para milho. Então, 2 para ervilha, 1 para milho, menor ou igual a 16, 2 para ervilha, 1 para milho, maior ou igual a 10. Continuando aqui, eu tenho já meu problema montado, e aí a minha solução direta. Eita, o que eu fiz de errado aqui?
Ervilha, 70. Consumindo 5 horas de limpeza e 2 de mistura. Então, 5 e 4. Ah, eu errei aqui, né? Olha só, de onde eu tirei um? Ah, acho que eu peguei esse 1 aqui, né? E vocês nem para me avisar, ficam judiando de mim. Brincadeira, pessoal. Erro meu aqui. Então veja que eu não li direito. São 4 horas de limpeza e 5 horas de mistura que eu passei batido aqui. Então são essas duas restrições aqui. Em vez de ser 2 e 1, é 2 e 5, né? Então vamos voltar aqui. 2 e 5. Vocês viram que dá para voltar aqui, né? E montar tudo de novo. Então agora sim, né? 2 e 5, 2 e 5. E aí continua. Solução direta. Agora sim eu tenho. Professor, acho que um aí é 8 horas e o outro é 5, né? Os dois 5. Não, são 5 aqui, ó. Esses são 5 e 2 e esse 4 e 5. E aí eu tenho que montar limpeza com limpeza, 5 e 4, e mistura com mistura, 2 horas e 5 horas. Entendi. Que eram aquelas duas últimas restrições. E aí eu tenho a produção máxima de 235,29, com x1 aproximadamente 0,94 toneladas e x2 2,82.